Todos acharam? Alguns estão com versões diferentes, não é a NAA, mas é tranquilo. Tá? Vamos ler. Do 1 ao 7. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos que fazem mal e sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque, como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti. Pai, eu te peço que Tu me dê graça ao expor a Tua palavra, que Teu Espírito, Senhor, me use para expor com fidelidade a Tua palavra, Senhor. Alcança o coração dos ouvintes aqui. Isso é para a Tua glória, Pai, para o Teu louvor. Amém. Bom, continuando a nossa jornada por Eclesiastes, semana passada o Raul expôs o capítulo 4, e agora a gente chega ao capítulo 5, onde depois da gente passar por alguns lugares, por assim dizer, em Eclesiastes, no tribunal, estrada, mercado de trabalho, também no palácio, agora Salomão parece nos levar a olhar para o templo. E uma breve explicação a respeito do templo, especificamente. É importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque o templo de Jerusalém era o centro de todo o culto judaico da época. Era o centro de toda a religião judaica. Era o centro onde se realizavam os sacrifícios, era onde era lida a palavra com regularidade, e onde as pessoas vinham, elas não tinham um templo aqui, outro templo ali, não, era um único templo. Então as pessoas vinham de todas as tribos de Israel para cultuar, prestar o seu culto ao Senhor no templo de Jerusalém. Então, isso tratando da antiga aliança, isso pré-exílio, né? E um pouquinho ainda depois, pós-exílio, onde tinha o templo, um segundo templo construído. Então, a antiga aliança era baseada em um monte de sacrifícios de animais. Não sei se vocês certamente na leitura anual já passaram ali por Levítico, onde fala, tem que sacrificar assim, assim, assado. Aí tu sacrifica um bezerro, um novilho, corta no meio, aí tu pega a buchada e bota aqui, a perna direita e bota ali, certo? E para acompanhar isso tem a libação, que vai ser 2 litros de vinho. E para acompanhar isso tem a oferta de cereais movida. Deus, ele teve muito cuidado
E foi muito específico ao dizer como é que ele gostaria de ser cultuado, como é que nós deveríamos cultuar a ele. Ele foi muito específico. E tinham regras muito explícitas, muito claras, que não poderiam ser modificadas. Também as pessoas faziam votos ao Senhor nessa época. Vocês lembram, por exemplo, do voto de Ana? Ana era esposa de Eucana e Penina era também esposa de Eucana, e Penina tinha filhos e Ana não tinha. E aí a Penina ficava zombando da Ana, e a Ana orou ao Senhor e disse: olha, se tu me deres um filho, eu vou dedicar ele para ti, eu vou doar ele para o teu serviço. Então nasceu o profeta Samuel. E Ana cumpriu o seu voto. Ela foi lá e entregou. E Samuel, ele foi criado no templo. Então, tudo isso era a forma como era prestado o culto ao Senhor na antiga aliança. Ali, pós-exílio, período de exílio babilônico e pós-exílio, surgiram as sinagogas, onde no primeiro século e um pouquinho antes, se reuniam as pessoas em várias sinagogas. Tinham diversas sinagogas que era tipo um local onde as pessoas liam a palavra do Senhor e se reuniam ali. Já na nova aliança, depois do sacrifício de Cristo, tudo muda radicalmente, porque agora nós não temos um templo onde é como se nós tivéssemos que todo mundo para a matriz para poder cultuar. Não. Jesus, quando ele se encontra com a mulher samaritana, ela pergunta: Senhor, onde é que é o lugar que a gente deve adorar? É aqui em Samaria ou é em Jerusalém? Aí Jesus fala: não. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não tem um local específico onde nós prestamos cultos agora. Tanto é que a igreja, em Atos, ela nasce de casa em casa. A igreja, ela se expande de casa em casa em Atos. Então, só para dar um panorama para vocês de como é que funcionava o templo e como evoluiu isso para os dias que nós estamos hoje. E Salomão, ele parece, na leitura que nós fizemos aqui do capítulo 5, ele parece estar olhando, ou ao menos lembrando do templo, olhando para o templo e vendo as pessoas entrando, saindo, fazendo sacrifícios, ouvindo a leitura da palavra, entrando, saindo, vindo, voltando, circulando. E aí ele escreve essa porção de texto. E é importante a gente colocar também que Salomão, nós lemos semana passada o capítulo 4, e Salomão fala bastante no capítulo 4, como Raul expôs, a respeito da solidão dos homens, da importância de relacionamentos. No capítulo 4, no versículo 7 em diante, ali mais ou menos até o 12, ele fala: então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos. Ele começa a falar de relacionamentos horizontais, porque de fato é extremamente importante. E isso sugere, agora iniciando o capítulo 5, porque de fato, relacionamento com as pessoas é importante, relacionamento com as pessoas é fundamental, a gente precisa, nós somos irmãos, nós somos seres humanos, nós carecemos de relacionamento. E isso sugere que, quando Salomão começa o capítulo 5, ele nos quer falar de algo mais fundamental. E o John McAllister, eu tenho que ler porque eu nunca lembro o nome dele de cara assim. Ele fala dessa forma que isso sugere que, por mais importante, parafraseando ele, por mais importante que sejam os nossos relacionamentos horizontais, o ser humano, ele vai ser incompleto, ele vai sempre sentir um vazio enquanto ele não tiver um relacionamento pleno, vertical com Deus. E Salomão, ele passa então a nos falar a respeito do nosso relacionamento de culto com o Senhor, da nossa adoração ao Senhor. E antes de a gente entrar no texto,
e para a gente melhor entender uma outra questão que talvez seja a mais fundamental, eu quero ler algumas passagens para a gente saber por que Salomão nos adverte a temer a Deus. Por que é tão pesada essa advertência? Por que Salomão ele é tão enfático? Cuidado, tenham muito cuidado, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Por quê? Quem é esse Deus? É a pergunta que se faz. E eu quero ler com vocês 2 passagens ao menos, seria 3, só que são passagens longas, e eu vou ler só 2. Isaías 40, versículo 12. Só folhear a Bíblia aí umas páginas para frente. Isaías 40, versículo 12. O pessoal está folheando a Bíblia ainda, eu vou guardar. Isaías está aqui falando a respeito da grandeza de Deus. Para nós conhecermos a Deus um pouquinho mais e para nós entendermos o motivo pelo qual Salomão fala: cuidado, Deus está nos céus, Deus está num outro patamar. Vamos ler aqui. 40, 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde e como um grão de pó na balança. E eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem o confrontar? Quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes da terra e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e a tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Vamos ler uma outra passagem. Salmo 104.
Talvez esse seja o meu salmo preferido. Salmo de número 104. Bendiga a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e os teus ministros labareda de fogo. Lançaste o fundamento da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram. Com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. Pusestes as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm seu pouso. E entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto da tua morada regas os montes, e a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. O versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria, e a terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem os seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios, e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto deles, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. É sobre essa grandeza, é sobre esse Deus tão grande, tão poderoso, que criou todas as coisas, que sustenta, assim como diz o escritor aos Hebreus, que sustenta a terra. É sobre essa grandeza, sobre esse Deus todo-poderoso, que Salomão está falando aqui. Quando vocês chegarem para cultuar a Ele, que vocês guardem o pé de vocês, porque Ele é grande, porque Ele é imenso. E agora a gente entra no texto. No versículo 1, Salomão nos adverte: guarda o teu pé, ou seja, tome muito cuidado, tome muito cuidado. Isso a respeito do culto ao Senhor. Por que ele fala isso? A gente teve aqui uma série, que foi uma série em Malaquias, e olhando para Malaquias, a gente vê como é que o povo se comportava naquela época. Lógico que Malaquias está um pouco distante de Salomão, mas não é muito diferente. O Senhor prescreveu que deveria ser sacrificado a Ele determinado animal, por exemplo, um cordeiro de 1 ano, sem mancha e sem defeito. Só que a apostasia
A rebeldia do povo era tanta que eles criavam animais, criavam seus bezerrinhos, seus cordeirinhos, e o pior que eles tivessem do rebanho, eles diziam, não, esse aqui é do Senhor, esse aqui eu vou levar para sacrificar. A pior ovelha que eles tivessem, esse aqui é o do Senhor. E o Senhor não aceita esse tipo de sacrifício. O Senhor chega a falar em Malaquias, se tivesse alguém para fechar a porta do templo e ir embora, porque eu não aguento mais os sacrifícios de vocês. Então, quando o povo chega ao Senhor sem reverência, para sacrificar, para prestar o seu culto, o povo, nós temos que ter muito cuidado. E aqui Salomão continua, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Esse é o sacrifício de tolo, é um sacrifício vão, é um sacrifício sem sinceridade, é um sacrifício que não agrada ao Senhor. E ele diz, chegar-se para ouvir, chegar para prestar atenção, para ouvir a palavra de Deus, vale muito mais. Vejam que a adoração do povo era mecânica. Eles chegavam, matavam e iam embora. Chegava, sacrificava e ia embora. Porque eles não tinham temor de Deus. Vocês vão ver que Salomão começa no versículo 1 com uma advertência para a gente ter reverência ao Senhor, e ele termina no versículo 7 dizendo, tema a Deus. Tenham temor. Não sejam negligentes, não venham aqui como se vocês fossem na casa da mãe Joana. Tenham temor, guardem o pé de vocês, cuidem o modo como vocês se portam na casa de Deus. Lembram quando Moisés, no episódio da sarça ardente, o Senhor disse para ele, Moisés, tira a sandália do pé. A sandália, ela representa a questão de impureza, de sujeira. Mas aquele lugar era um lugar qualquer. Era um deserto, era um arbusto que tu via em qualquer lugar do deserto chamado sarça. Mas era diferente porque o Senhor estava ali. Aquele lugar era santo. Então Moisés deveria se portar com muita reverência. Da mesma forma o Senhor fez para Josué. Então o povo na época prestava uma adoração mecânica, uma adoração sem temor, vinha, sacrificava e voltava para casa do mesmo jeito, vinha os amigos, olhava para o pastor pregando, ficava no celular, no WhatsApp, conversava, cochichava, e muitas vezes a gente faz assim. A gente não tem muito temor às vezes do Senhor. O Senhor requer de nós reverência. E tolo aqui é aquele que cultua então ao Senhor sem sinceridade ou de forma ou em desconformidade com o que o Senhor prescreveu. Eu não lembro quem é que disse essa frase, a gente usou muito ela quando a gente expôs Malaquias, que diz o seguinte, que o Senhor, ele só tem uma forma de ser adorado, que é a forma bíblica, é a forma da palavra. Existe só uma maneira, é a forma que Deus quer, é a forma como Ele mandou. Nós não podemos adulterar o culto, nós não podemos modificar o culto. E Deus, Ele leva muito a sério o culto que nós prestamos a Ele. Às vezes a gente pode pensar, principalmente no modo como a gente se porta. A gente está numa igreja que é diferente, nós entendemos um pouco melhor a liberdade da graça de Deus. Não precisa vir de cabelão até o pé, ok. Mas esse aqui é um lugar onde nós prestamos adoração ao Senhor. Esse aqui é um lugar onde nós nos juntamos na comunhão dos santos para poder cultuar, prestar louvores ao Senhor e ouvir a sua palavra. O culto é um local onde nós prestamos uma solenidade.
E por mais que nós pequemos e o Senhor não nos fulmine na hora, isso ofende a santidade de Deus. E se nós não sofremos o julgamento do nosso pecado agora, é misericórdia e graça de Deus. Só que se a gente não se arrepender dos nossos pecados, nós seremos julgados. E seremos condenados se nós somos rebeldes, impenitentes. O Senhor leva tão a sério o seu culto, que eu lembro de 2 episódios que eu anotei no Antigo Testamento, e vocês sabem esse episódio de cor salteado. Uzá, ele encostou na arca. Lembram do episódio que Davi, ele decidiu trazer a arca lá da casa de Obed-edom para Jerusalém. E eles estavam vindo, o irmão Áureo nessa feira disse que era um culto pentecostal. Tinha muita dança, muita música, estava todo mundo em festa, todo mundo muito animado, e todo mundo vinha trazendo, cultuando ao Senhor, porque a arca do Senhor estava sendo trazida. Só que o Senhor disse que para carregar a arca tinha que ser nas varetas, nas varas, né? E os levitas carregando. E o povo pegou e botou a arca num carro de boi e veio trazendo. Já estava em desconformidade com a palavra do Senhor. Já estava errado o culto. E todo mundo cultuando, dando glória a Deus. Só que tem um momento em que eu acho que um boi vacila ou quebra a roda da carroça, em que a arca vai cair e Uzá, cheio de boa intenção, cheio de alegria, deixa eu segurar aqui para não cair a arca é a glória de Deus. E o Senhor fulmina ele na hora, porque não podia tocar na arca. O Senhor, ele leva muito a sério a sua lei. Também um outro episódio onde Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho para prestar culto ao Senhor. E da mesma forma, o Senhor matou eles na hora, porque não podia trazer fogo estranho. Então o Senhor, ele leva extremamente a sério o culto que nós prestamos a Ele. É por isso que nós devemos, conforme Salomão diz, tomar muito cuidado quando nós estivermos na presença do Senhor, quando nós pisarmos na casa de Deus. Vamos ler, para a gente finalizar essa primeira parte, 1 Samuel capítulo 15 e versículo 22. Primeiro Samuel fica antes de 2 Samuel. É verdade. Acharam? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Todos acharam? Amém. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel, ele dá uma importante lição para Saul aqui, que obedecer a palavra do Senhor é mais importante do que vir sedento e mecanicamente e fazer o holocausto ao Senhor. Nós devemos obedecer, e o obedecer é melhor do que o que sacrificar. Então, o ouvir, que agora nós vamos entrar, o que continua falando aqui Salomão, é a segunda parte do versículo 1. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos. Essa é a grande lição do versículo 1. No versículos 2 e 3 tem uma outra advertência, e a outra advertência é na oração e nas palavras que a gente profere no culto ao Senhor.
Nosso culto é repleto de ação de graças, o nosso culto é repleto de adoração, e não era diferente na antiga aliança. O pessoal chegava para sacrificar e chegava grato ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela colheita que Tu nos deu. Imagine na festa da colheita. Bah! Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Deus Santo. Mas diz o seguinte: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Existem duas questões aqui. Nós cuidarmos a forma como nós falamos com o Senhor, nós precisamos entender que Deus, Ele habita num alto e sublime trono. Ele habita também num coração contrito, mas Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Nós precisamos ter reverência, temor na nossa oração, na nossa proclamação de ação de graças. Nós precisamos ter muito temor, porque o Senhor é santo, santo, santo. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, Ele nos adverte a respeito da maneira como nós oramos. Mateus capítulo 6. Acharam? Mateus capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E aqui é a advertência: mas ao orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios. O muito falar não vai fazer com que você seja atendido por Deus. Ficar repetindo palavras ao vento na oração é tomar o nome do Senhor em vão. O que Salomão está nos advertindo é que nós temos que, ao orar, ao adorar o Senhor, ao proferir ações de graças ao Senhor, que nós estejamos inteiros ali, que a nossa mente, por exemplo, fazer um exemplo aqui, muitas vezes nós estamos no culto e a gente está lá 2-0 pro Grêmio. Cara, quantas vezes a gente já não fez isso? A gente está no culto, depois eu faço aquela atividade no trabalho. Nós estamos num culto, um momento solene de adoração ao Senhor. Gabriel, tu é muito radical. Não, é palavra do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, pessoal. Quando nós estivermos no momento de oração, nós precisamos estar inteiros ali. A nossa mente precisa estar ligada no que nós estamos falando ao Senhor e também ouvindo na exposição da palavra. Às vezes a gente está tão atento na hora que nós estamos cantando, louvando, a gente canta e vibra, e na hora que o pastor começa a pregar, a gente vai para fora. Nós precisamos entender que quando a exposição da palavra está sendo feita aqui em cima com fidelidade, não é o pastor falando, é Deus falando conosco. O Espírito, Jesus nos fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Vocês não tremem? Será que nós não trememos
ao saber que um Deus santo caminha no nosso meio? Salomão nos adverte a ter muito cuidado e que sejam poucas as nossas palavras e que a nossa boca não se precipite, nem o nosso coração se apresse. Pensa. O John MacAllister, ele fala que ele faz uma analogia explicando da seguinte forma: se vocês fossem intimados a falar com um juiz, acusados de tal e tal crime, vocês mediriam muito bem a palavra de vocês, para não falar demais, e nem falar pouco, e nem falar errado. Iria lá com todo o tremor, com toda a reverência, é meritíssimo, e se aproximar com muita reverência ao falar com o juiz. Por que a gente não se prepara com sinceridade, com verdade, para cultuar o Senhor? Será que Deus é menor do que um juiz? Certamente não. E Salomão, ele faz aqui uma analogia no versículo 13, dizendo o seguinte: porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Ou seja, quanto mais tu te preocupar, talvez tu acabe sonhando com o negócio. Sei lá, já aconteceu comigo, eu estar pensando tanto, pensando, aí vou dormir e eu sonho com aquilo. E é da mesma forma no falar. Quanto mais tu falar, tu vai correr mais risco de falar uma bobagem. Existe um provérbio que diz que até o tolo, quando calado, ele pode passar por sábio. Então, que sejam poucas as nossas palavras, que nós tenhamos reverência, cuidado nessa questão do culto ao Senhor. A terceira parte vai do versículo 4 até o 7. Leiamos. É em Eclesiastes. Todo mundo está em Eclesiastes? Vamos aguardar o Lucas chegar ali. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer um voto, não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Aqui Salomão ele trata especificamente a respeito dos votos ao Senhor. É comum, ainda hoje, no nosso meio, talvez vocês por serem mais novos, está se tornando cada vez mais incomum, creio eu, né? A questão de votos ao Senhor. Mas quando eu era menor, eu escutava muitos testemunhos, e muitas ofertas eram dadas ao Senhor na igreja, de uma pessoa ter votado. Por exemplo, eu já citei aqui o voto de Ana, né? Ana disse ao Senhor: olha, eu faço um voto contigo, se tu me deres um filho, eu vou devolver ele para tua casa. E show de bola, Ana devolveu. E muitos ainda votam ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho, uma ação na justiça, se eu ganhar pela tua graça essa ação, eu vou dar o dízimo, eu vou ofertar para a missão. E ok, o Senhor nos obriga, prescreve na lei que nós devemos fazer voto? Não. Mas, no próprio livro de Deuteronômio, o Senhor já prescreve lá que se nós fizermos um voto, ou quando nós fizermos um voto, que a gente não demore a cumprir. Que nós não venhamos demorar para cumprir esse voto. Porque nós estamos prometendo algo ao Senhor. Então Salomão ele nos adverte que no culto ao Senhor, que quando nós fizermos um voto, nós não sejamos mentirosos naquele voto. Ou seja, quando nós estamos proferindo palavra, estamos numa emoção tão grande que, Senhor, eu te prometo a minha vida. E aí tu não dá a tua vida ao Senhor, digamos assim. Jefité fez um voto de tolo.
Tá até em voga, né? O voto de Jefté. Se tu abrir o teu YouTube lá, se tu segue o Iago Martins, vai ser um monte de coisa de Jefté lá. Jefté, ele num dado momento, ele foi muito tolo. Ele disse o seguinte para o Senhor: Senhor, muito obrigado por isso e aquilo, e eu faço um voto contigo que a próxima animal, coisa que passar pela porta da minha casa, eu vou sacrificar para ti. Aí quem passou foi a filha dele. Foi extremamente tolo ao votar ao Senhor. E é isso que Salomão está nos advertindo: não sejam tolos, não façam votos que vocês não consigam cumprir, sejam poucas as suas palavras, pensa no culto racional que tu vai fazer ao Senhor, esteja inteiro, faça conforme a palavra do Senhor. E se tu quer votar, vota, mas se tu votar, cumpre. É melhor tu não fazer nenhum voto ao Senhor e não precisar cumprir, do que tu fazer um voto e não cumprir. É exatamente isso que Salomão está nos advertindo aqui no capítulo 5, do 4 ao 7. E aí o versículo 7 diz o seguinte: porque assim como na multidão de sonhos tem coisas vãs, assim também nas muitas palavras. Quando nós falamos muito, dali vai sair alguma coisa de tolo. Cuidem as palavras que vocês proferem. E ele termina com uma advertência solene, curta, mas de extrema importância, que é: tema a Deus. Ele diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a lição que se tira de todo esse texto que nós estudamos é: tema a Deus. Tenha temor, reverência no prestar o culto ao Senhor. Tenha temor aos fazer os votos. Se tu fizer um voto, cumpra. Preste um culto com temor, em espírito e em verdade, conforme a palavra de Deus. Nosso culto é um culto bíblico. Nós não podemos, no nosso culto, inserir nenhum elemento que não seja um culto, que não seja do princípio regulador do culto. Oração, palavra, oferta, batismo, ceia. É por isso que nós não inserimos coisas aleatórias no nosso culto. Não tem teatro no nosso culto, porque teatro não está prescrito na palavra do Senhor para nós termos no nosso culto. Quer fazer teatro? Faz de outra forma. Também nós não ficamos soltando palavras ao vento no nosso culto. Não, nós prestamos um culto racional ao Senhor. E tomem muito cuidado nas palavras que vocês proferem. Para a gente terminar, algumas lições e aplicações. Primeiro, como a gente já disse muitas vezes, nós devemos levar a sério o culto ao Senhor. Não é prestar um culto ao Senhor de cara fechada, assim, ó, Senhor, glória a Deus. Não é assim. Nós devemos sim cantar com muita alegria. A gente tem que ofertar ao Senhor com muita alegria. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor de forma muito atenta, de forma muito reverente. Não é um culto triste, não é um culto fúnebre. Não, nós estamos cultuando ao Senhor de toda a vida, pessoal. Mas tem que ser com reverência, tem que ser com cautela, tem que ser com base na palavra do Senhor. E nós precisamos também tomar muito cuidado para cumprir os votos que nós fizemos. Gabriel, mas eu não lembro de ter feito nenhum voto. Se tu é casado, tu fez voto. Se tu te batizou, quantos aqui são batizados? Vocês todos fizeram voto ao Senhor. Vocês confessaram que vocês creem em Jesus, que vocês querem viver com Jesus para o resto da vida. Tem alguns outros exemplos. Os maridos, os pais, nós todos, os pais aqui,
Quando nasce o nosso filho e nós apresentamos ao Senhor, a gente faz uma série de votos aqui. Eu tenho gravadinho lá, Celina, eu te prometo isso, isso e aquilo. Nós te prometemos cuidar, ensinar no caminho do Senhor. Os que são membros dessa igreja, vocês já leram o pacto de membresia junto com a gente? Em alguns cultos de Santa Ceia que a gente faz, o Emanuel vai ali, lê o pacto de membresia. E existe uma série de cláusulas que nós precisamos cumprir. E nós todos dizemos amém. Sejam poucas as tuas palavras. Se tu não concorda, se tu acha que está errado, procura o pastor depois do culto, mas não diz o amém. Porque se tu disse o amém, tu disse, eu confirmo, eu estou assentindo. O cara vem aqui, graças a Deus, isso não acontece, mas já aconteceu muitas vezes, a pessoa subiu no púlpito, pregar, só coisas erradas, e a igreja, amém, para agradar o pregador, ou sei lá o porquê. Se tu consentiu com isso, sejam poucas as tuas palavras, vai com calma, raciocina. E por fim, para aqueles que fizeram votos e não cumpriram, para aqueles que não são reverentes no culto, para aqueles que proferiram palavras vãs, palavras tolas, existe perdão. O Senhor Jesus, Ele prestou um sacrifício perfeito, Ele foi cuidadoso nas palavras dele, Ele foi reverente e submisso ao Pai. Ele fez um voto com a sua igreja. Antes da fundação do mundo, Jesus fez um voto, um pacto na Trindade. E ele era responsável pela parte de vir, sofrer, morrer e ressuscitar pela igreja. E ele cumpriu esse voto. Então, para aqueles que votaram e não cumpriram, para aqueles que, porventura, não têm sido sinceros na sua adoração, Jesus tem perdão para vocês, para nós, hoje. Amém? A gente vai orar ao Senhor. Senhor Jesus, a palavra foi exposta. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, um Deus gracioso, que tem misericórdia de nós e não nos pune na hora que pecamos, Senhor. Tu tem misericórdia, Senhor. Tu nos perdoou, Senhor. Tu foste tão misericordioso em mandar o Teu Filho, Pai. Tu foste tão gracioso, Senhor, em traçar um plano tão perfeito, Senhor, que é o plano da redenção. E por isso nós Te louvamos. Nós Te pedimos o perdão, Senhor, por todas as palavras vãs, por todos os votos não cumpridos, Senhor. Senhor, se porventura tem algum voto que nós nem lembramos que cumprimos, que proferimos a Ti, Senhor, que prometemos, nos perdoe, Senhor. Nos dê oportunidade, Deus, de cumprir o que prometemos, Pai. Senhor, que nós possamos daqui para frente ser mais cautelosos nas nossas palavras, ser mais sinceros na adoração e na oração, Senhor. Que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, Deus querido. E que nós possamos, acima de tudo, Senhor, temer a Ti, Deus, porque Tu estás no céu, Senhor, e nós estamos na terra, Pai. Tu és grande em força e forte em poder, Senhor. E por isso nós trememos e tememos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, eu Te peço que o Teu Espírito aplique com eficácia a palavra no coração de todos que estão aqui. E que isso redunde em glória para o Teu nome. Que isso redunde na fama do nome de Jesus, Senhor. É o que nós pedimos e oramos. Amém.